Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você a cada edição debate sempre da forma mais propositiva possível alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e nos ajuda a desenvolver os temas do programa. Hoje, com muita honra, que nós vamos conversar com o professor Zuel Garcia Siqueira, ele que, além de professor, hoje ocupa aí a presidência do Sindicato do Servidor Público Municipal aqui de Guarujá. Em primeiro lugar, obrigado, Zuel, pela presença. Mais uma vez, você chegou de viagem, está ainda cansado aí do pequeno período de descanso, mas agradeço pela presença. Eu que agradeço o convite, Valdir. Realmente, quando a gente descansa um pouquinho, quando a gente viaja, o ruim é que quando a gente volta, até voltar ao ritmo normal, tem bastante serviço. Mas tudo bem, a gente está lá para isso mesmo. E ainda foi para Bahia ainda? Na realidade eu fui para o Ceará. Ceará, para Jericoacoara. Jericoacoara. Corri, andei muito em cima de dunas. O Brasil é uma coisa maravilhosa, Valdir. Muito bom, né? Nós temos que conhecer muito o nosso país. É uma coisa maravilhosa. Tá certo. E com a atividade turística que, infelizmente, ainda é pouco explorada, né? Exatamente isso. Só as praias, que na realidade, as nossas praias aqui do Guarujá não perdem para essas praias, não. Tudo bem que nós não temos as dunas, aquela areia branca, aquelas lagoas, mas as nossas praias, a areia da nossa praia aqui, são coisas maravilhosas. Lá você não consegue andar muito descalço na areia da praia, porque não é essa areia fofa, e além disso afunda bastante o pé. Né? Não dá para você correr na praia, entendeu? Porque aqui, sinceramente, a nossa praia é uma coisa maravilhosa. A geografia foi muito bondosa. Foi muito bondosa para o nosso Guarujá. Graças a Deus. Zé, então, voltando ao batente, né? Completando aí já um período de 9 meses à frente da presidência do sindicato, com um grupo de consenso ali, né? Uma chapa eleita por consenso de aclamação, praticamente, vamos dizer assim. Como é que você avalia aí esse primeiro capítulo aí, vamos dizer assim, do seu mandato? É um desafio, né, Valdir? É um desafio por estar à frente de uma instituição tão preconceituosa como é o sindicato. Né? Infelizmente, o trabalhador brasileiro não pensa como trabalhador. O trabalhador brasileiro, ele pensa como patrão. Então, ele não valoriza aquela instituição que lhe defende. Porque a gente percebe aí muitas críticas ao sindicato, mas a gente não para pensar que se hoje nós temos 13º, férias remuneradas, se a senhora trabalhadora tem licença gestante de 6 meses na área pública e em 4 meses na área privada, não foi o patrão, não foi a patroa que deu de bom tom, como eu sempre falo, depois de uma bela noite de amor com a sua esposa, o patrão chegou lá no seu local de trabalho e falou, a partir de agora vocês... Não, isso foi resultado de muita luta da instituição que verdadeiramente representa os trabalhadores, que é o sindicato. O sindicato é a força de cada um por todos, né? É a concepção meio... O que eu acho interessante nesse universo é que os sindicatos dos trabalhadores, existe todo esse preconceito. Mas o sindicato dos patrões não tem esse preconceito. Né? Porque eles se organizam com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade. Né? Porque não pense você que só existe o sindicato do trabalhador, existe o sindicato dos patrões. Claro. E eles estão muito mais unidos. Então, por isso que eu falei aqui no início que, infelizmente, o trabalhador brasileiro não tem consciência de classe. Ele pensa como patrão. Então, por isso que eu acho que é um desafio muito grande estar à frente de uma instituição que recebe aí o carimbo de bagunceiros, de esquerdistas. Uma espécie de demonização exatamente isso, de algumas instituições, como o sindicato, como a imprensa também vem sofrendo. E eu, como educador, eu gosto de desafios, e na minha posse eu até falei isso, né, que o meu desafio é mostrar que o nosso sindicato, o Sindicato dos Funcionários do Guarujá e a instituição sindicato tem uma importância fundamental na valorização do servidor público e na valorização do trabalhador. E, felizmente, com a ajuda da diretoria e principalmente com a ajuda dos nossos sócios, nós, no início do 9º mês de gestão, nós podemos oferecer aí alguns benefícios a mais
para o nosso associado, como um salão de festa hoje, é completamente reformado com a ajuda de você, sócio, que paga a sua mensalidade. Nós, inclusive agora, Valdir, eu quero até apresentar aqui que a partir do dia 8 de outubro agora, até foi uma solicitação de muitos sócios nossos, nós vamos começar a oferecer gratuitamente para o sócio do sindicato aulas de dança de salão. A partir da próxima terça-feira, dia 8, o salão de festa lá do sindicato, o novo salão de festa, com equipamentos totalmente reformulados, nós vamos iniciar uma aula de dança de salão, deixar uma coisa bem clara, não é uma ideia da diretoria, é uma orientação e uma solicitação de muitos sócios. É por isso que, mesmo com todo esse preconceito, Valdir, a instituição sindicato, ela é extremamente democrática, porque quem manda não é a diretoria, quem manda é a assembleia. A assembleia é que delibera aquilo que os diretores vão fazer. Então, outra novidade que foi deliberada na Assembleia foi a terceira opção de plano de saúde. Você sabe que o servidor público do município do Guarujá, ele tem um plano básico. Que é pago pela prefeitura. Que é pago pela prefeitura. Pro titular, né? Pro titular, pro servidor. Pro servidor titular. Então, até então, esse plano era oferecido somente pela Santa Casa. Agora não. Agora nós trouxemos, como resultado de uma assembleia, que também não foi uma ideia do presidente e nem da diretoria, foi a própria assembleia que deliberou a necessidade de um terceiro, de uma segunda opção, que na realidade é uma terceira opção, porque nós trabalhamos com a Unimed, que é uma excelente empresa, trabalhamos com a Santa Casa, que também é uma excelente empresa, e agora nós também fizemos assinatura com a Blumed, que também é uma excelente empresa. Agora, o servidor é que vai decidir qual o melhor para a sua situação financeira. E isso funciona, inclusive, para esse plano de saúde do subsidiado. Sim, exatamente isso. O servidor que hoje está lá, tem já o seu plano, ele pode migrar para o outro. Ele pode migrar para Blumed. Né? Agora, deixar uma coisa bem clara, isso é opcional. Para o sócio do sindicato, para quem é sócio do sindicato, é opcional. Para o servidor da prefeitura que não é sócio do sindicato, a legislação delibera que o sindicato é que pode fazer isso, entendeu? Então, mas mesmo assim, dentro do possível, nós vamos deixar para que o servidor possa escolher o que é melhor para ele. Porque nós temos lá muitos servidores, Valdir, que pensam muito na sua família. Então, o plano de saúde não é só para ele. É para a esposa, para o pai, para o filho. Inclusive, hoje, no período da manhã, eu tive a visita de um amigo servidor que foi lá, sócio do sindicato, e falou que estava tendo um gasto muito alto com a família toda, que era ele, a esposa e 2 filhos. E essa nova opção vai fazer com que ele tenha uma economia de 30% do que ele gastava. Tá? Então, é exatamente isso que nós queremos. O servidor vai lá, ver qual é a realidade dele e ele é que vai optar. Ressaltando sempre que esses agregados, né, vamos dizer assim, a esposa e os filhos, o custo não é mantido pela prefeitura, é o próprio funcionário. É o próprio funcionário, mas num preço bem abaixo se fosse um contrato individual. Como é um contrato coletivo, o preço é melhor. E a Blumed, o sindicato, movido aí pela Assembleia, né, foi atrás de uma operadora conceituada até. Nós fomos atrás de uma operadora e uma outra importância, uma outra preocupação nossa da diretoria, que atendesse também aqui no Guarujá. E hoje no Guarujá nós temos 2 hospitais particulares que atendem o plano de saúde, que é o Hospital Guarujá. Onde era o Ana Costa. Isso, onde era o Ana Costa, ali na Avenida Santos Dumont, que é quem tem o plano de saúde da Santa Casa e quem tem o plano Unimed é atendido lá. E também nós temos o HDD, que é o novo hospital, que é o novo hospital, o Hospital Dom Domênio, que como é um novo hospital. Dentro do Santo Amaro. Dentro do Santo Amaro, eu visitei lá as obras e realmente, até agora, no final de dezembro, nós teremos ali um novo hospital que atende no plano de saúde. E eles atendem a Blumed.
Então, por que nós optamos também pela Blumed? Exatamente para que a gente possa estar fomentando a economia local. Né? Nós ajudamos no desenvolvimento do Hospital do Guarujá e também vamos ajudar no desenvolvimento do Hospital Dom Domênio. Até porque nós entendemos que o sol brilha para todo mundo. Né? E no município com mais de 300 mil habitantes, nós temos clientela suficiente para 2 hospitais particulares. O servidor não precisa atravessar a balsa para um serviço de saúde. O que nós queremos é que não haja a necessidade disso. Né? Claro que isso é uma escolha do servidor, porque, por exemplo, quem tem o plano de saúde da Santa Casa, tem toda uma rede de atendimento em Santos e também no Hospital Santa Casa. E quem for optar por plano da Blumed, além do Hospital Dom Domênico, também tem a Casa de Saúde em Santos e toda uma rede credenciada. Então, na realidade, nós estamos oferecendo para os nossos associados também uma opção em igualdade de qualidade. Legal. Tá? Não de mensalidade, mas de igualdade de qualidade de atendimento. Deixar bem claro. O preço da Blumed é um pouquinho mais baixo, mas a qualidade é a mesma. Isso é uma exigência e uma cobrança nossa. Só para me concluir, Valdir, mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Tá? Não tenho nada contra a Unimed, não tenho nada contra a Santa Casa e também não tenho nada contra a Blumed. O que eu tenho, o que eu quero, o que a diretoria quer, que foi retirado de uma assembleia, é oportunizar para que o sócio possa, de acordo com a sua realidade, fazer a sua opção. Agora, quem vê a gente falando assim de Blumed, de Santa Casa, não sabe o que passa, o quanta água passou por baixo dessa ponte aí no passado, né? Sim, exatamente. Por isso que é injusta essa total demonização de instituições como o sindicato, porque não sabe a luta que foi lá atrás para chegarmos onde chegamos. Quem está nos acompanhando aqui, é só fazer uma pesquisa. Na nossa região, qual é o município que oferece um plano básico de saúde para o seu funcionário? Gratuito. Nenhuma prefeitura. Tá? E quem que conquistou isso? Foi o sindicato. Tá? Foi o prefeito Maurici Mariano, foi o prefeito Farid Madi, foi a prefeita Maria Antonieta, foi o prefeito Walter Suman. Não, foi uma cobrança do sindicato para que a gente possa estar melhorando as condições dos nossos sócios, dos nossos funcionários. Mais uma decisão tomada em assembleia. Exatamente isso. Além disso também, quem está nos acompanhando também pesquise qual o município da nossa região que oferece gratuitamente para o seu funcionário um plano de saúde. E quem que conseguiu isso? É o sindicato. Apesar de todas as críticas, é por isso, meu amigo Valdir, e meus amigos e amigas que estão nos acompanhando, você que tiver um tempo, compareça lá no sindicato para que a gente possa mostrar para vocês o que o sindicato fez, o que o sindicato está fazendo e o que o sindicato pode fazer para melhorar as condições de trabalho do servidor. Eu queria te perguntar assim, além de todo esse processo de demonização, que eu estou insistindo em falar isso, porque parece que sindicato é o bicho-papão, sindicato, imprensa, todo mundo estava conspirando para implantar o socialismo, né? Agora está em moda falar isso, né? Uma das coisas que o sindicato passou nos últimos tempos foi o fim do imposto sindical. Como é que a instituição está fazendo para driblar essa perda de receita, né, vamos dizer assim, e quais são os próximos passos? Só ia te pedir para falar depois do intervalo comercial, para a gente já entrar também toda essa questão ligada à Previdência, para você explicar para o servidor como é que ficaria agora essa situação, como é que fica essa situação a partir de agora. O Programa Sociedade vai fazer um pequeno intervalinho comercial, mas antes eu pedi para o Vinícius colocar na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá. Toda sexta-feira faz uma leitura aí aprofundada, uma leitura com lupa, como a gente costuma dizer, da cena política de Guarujá, noticiário político, esportivo, social, cultural, educacional. E nessa semana, o destaque da semana, algumas escolas, alguns conselhos de escolas estaduais estão rejeitando a criação das escolas cívico-militares, como quer o governo federal. Algumas outras escolas, alguns outros conselhos já chegou a informação para a gente que estão aceitando a implantação dessas escolas cívico-militares. Próxima edição do Assunto Cidade, você vai ter um balanço completo aí
de qual escola que tem aceitado, que está aceitando e qual escola que está rejeitando esse assunto que promete aí ser uma polêmica também para os próximos anos, esse novo modelo de ensino que o governo federal pretende implantar, que tem reflexos em todas as cidades, igual já não fode a regra. Vamos fazer um pequeno intervalinho e já voltamos já com o Zoel. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o professor Zoel Garcia Siqueira, que atualmente é presidente do Sindicato do Servidor Público do município de Guarujá, dos servidores da prefeitura, e estava aqui no primeiro bloco explicando para a gente toda essa mudança aqui, uma nova opção de plano de saúde que o sindicato está implantando e como se desenvolve todas essas conquistas que acabam beneficiando o servidor. Como o Zoel explicou, tudo no sindicato é decidido por assembleia. É o meio, o componente social talvez mais democrático aí que exista na sociedade brasileira, justamente por deixar a categoria decidir. A categoria vinha pedindo uma nova opção de plano de saúde e a diretoria foi atrás da Blumed e já conseguiu, já é possível fazer esta migração, vamos dizer, chamar assim, né? Deixamos no ar a pergunta sobre o imposto sindical. Uma das medidas assim que mais afligem hoje em dia os sindicalistas do país inteiro é o fim do imposto sindical, que para muita gente era aquele dinheiro que caía de graça, assim, tal, mas era uma importante fonte de receita para os sindicatos desenvolverem a luta que desenvolveram até hoje. Né? É exatamente isso, porque com a reforma trabalhista, um dos principais objetivos era enfraquecer essa única instituição que defende o trabalhador, que é o fim do imposto sindical. Mas alguns sindicatos, eles vão sobreviver, que é o caso específico do nosso sindicato, do Sindserv, que muito pelo contrário. Hoje, Valdir, eu acho até positivo o fim do imposto sindical, até porque era um imposto obrigatório. E tudo que é obrigatório não é democrático. E se você não acredita numa instituição, se você acha que aquela instituição não lhe serve, não tem problema nenhum, você não participa. Tá? Mas como o imposto sindical fazia com que todos aqueles trabalhadores, no mês de março, fosse descontado um dia dos seus trabalhos, e esse dinheiro era revertido para o sindicato, para as centrais sindicais, para a federação, isso foi extinto. Então, aquele trabalhador que acha que o sindicato não serve nada, beleza. Hoje não contribui com mais absolutamente nada. Mas mesmo assim, como o nosso sindicato é um sindicato que trabalha em benefício dos seus associados, nós não tivemos muita consequência negativa com o fim do imposto sindical. Muito pelo contrário, como eu já falei. Hoje, eu tenho até um discurso mais claro dizendo que só vai lá no sindicato ou só critica o sindicato quem é sindicalizado. Quem não for sindicalizado, quem não acredita na instituição, beleza, tudo bem. Tá? Agora não fica aí nas redes sociais criticando, questionando aquela instituição que não participa. Mas ainda assim, desculpa te cortar, mas ainda assim o sindicato acaba batalhando pela claro, lógico, né? Esse ano nós tivemos aí, através do acordo coletivo, 5% de aumento do salário base,
todos os servidores tiveram. Né? Todos os servidores têm plano de saúde. Todos os servidores têm seguro de vida. Mas nós temos aí um universo de 6.000 servidores, nós temos 3.000 sócios. Ou seja, 50% dos servidores são sócios. Mas os benefícios nossos vão para aqueles também que não são sócios. Mas beleza, isso faz parte do processo. Eu não sou contra o fim do imposto sindical. O único problema, isso eu quero deixar claro, que o fim do imposto sindical ocorreu para acabar com os sindicatos. Essa era a proposta do governo do Michel Temer. E junto com o fim do imposto sindical, veio essa famigerada reforma trabalhista, que no discurso dos defensores era de que iria aumentar o número de empregos no Brasil, muito pelo contrário. Estamos aí com 13 milhões de desempregados. E uma coisa que a gente não se atenta, né? Desses, quando dizem que aumentou o número de empregos, o número de empregos sem carteira assinada está estourando no Brasil. Ou seja, são aqueles trabalhadores que não têm garantias trabalhistas, que não têm 13º, que não têm férias remuneradas, que não têm licença gestante, que foi exatamente o que aconteceu com a reforma trabalhista, que foi uma mentira, dizendo que a reforma trabalhista ia gerar mais empregos. Assim como é a mesma mentira da reforma da Previdência, que vai gerar mais emprego. Entrando nesse assunto, então, diretamente, assim, o que o servidor público pode, que ele pode ter de esperança, assim, que não vai mudar, ou o que ele precisa se preparar com o quadro atual da reforma, com o quadro atual, do projeto atual que está sendo votado? Para você, servidor público do município do Guarujá, para você concursado estatutário, até esse momento você não vai sofrer nenhuma consequência. Deixar uma coisa bem clara. Por quê? Porque a partir de 2012, até sobre participação do sindicato, nós mudamos de regime jurídico. Deixamos de ser seletista, passamos a ser estatutário. Ou seja, até hoje, a reforma que está sendo aprovada no Congresso não será estendida ao servidor público estatutário. Ou seja, já é mais uma vantagem que o sindicato gerou para você, servidor. Certo. Mesmo você não sendo sindicalizado, você hoje é servidor estatutário, então essa reforma não vai ser abrangida aos funcionários da rede pública municipal. Só vai atingir seletistas. E todos os servidores, todos os funcionários que são registrados através da carteira de trabalho, todos eles, quando se aposentarem, já terão uma perda de, no mínimo, 30% da sua futura aposentadoria. Ou seja, em vez de se aposentar ganhando R$2.000, vão se aposentar ganhando R$1.700. Tá? Por que isso? Porque o cálculo da média vai alterar. Como é que é feito o cálculo hoje? Hoje é feito o cálculo com base nos últimos 80 salários. Como é que vai ser feito após a aprovação dessa reforma? De todos os salários, desde o seu primeiro salário lá, que era um salário baixinho, até o seu final. Isso a imprensa não divulga. Por que o ministro da Economia diz que vão economizar não sei quantos trilhões? É que não que vão economizar, vão deixar de pagar. E como é que a economia vai gerar, Valdir, se vai circular um número menor de dinheiro no mercado? Eu não sei que matemática é essa. Numa fase em que o cidadão está mais precisando. Exatamente isso. Então, não dá para entender como é que essa propaganda enganosa e mentirosa, a mesma da reforma trabalhista, está dizendo que a reforma da Previdência vai gerar uma economia e também vai gerar emprego. Infelizmente, nós vamos ter que pagar para ver. E nós vamos pagar com desemprego, desigualdade social. É uma roda viva, né? Parece que os problemas não acabam, não são solucionados. Cada vez a economia está com mais problemas, e aí surge sempre um sonho, né? Uma ilusão, né? Olha, agora nós precisamos fazer tal coisa para melhorar o nível de emprego, para melhorar a quantidade de emprego, e nada, né? Eu te pergunto, ainda tem servidor seletista no Guarujá? Tem, são poucos. Na rede pública municipal, são poucos. São aqueles que tinham uma idade avançada na época da mudança e eles mantiveram o seletista. Mantiveram por opção? Mantiveram por opção. Mas esses também já são aposentados pelo INSS. Tá. Esses também não serão atingidos. Mas, a partir de agora, todos os servidores efetivos e concursados que entrarem na prefeitura,
eles passam a ser estatutários. Certo. Ô, Joel, rapidamente, antes que a gente termine, assim, para aproveitar um pouco a sua presença, todo esse processo de mudanças, assim, que estão sendo implantados, um novo governo, uma nova concepção, como o próprio presidente disse, acabando com os sinais de socialismo que havia no Brasil, onde que se enxerga, da onde que se enxerga isso, mas a sociedade vem se reunindo aí, se reunindo em grupos, né? E Guarujá está dando um belo de um exemplo com a participação do sindicato na formação do Fórum de Cidadania. Como é que você está vendo essa questão toda? Valdir, eu quero aproveitar aqui no seu programa e parabenizar a todos que compareceram na Câmara Municipal na última sexta-feira e deram início ao Fórum de Cidadania do Guarujá. Agora, aqui na nossa cidade, nós teremos um ambiente para discutir essas ações anticivilizatórias do governo federal. Porque eu vou te responder, Valdir, se você me permitir, como professor de História e de Ciências Sociais. É absurdo dizer que esse governo federal salvou o Brasil do socialismo, que o governo que se passou era um governo socialista. É só quem não conhece o mínimo de sociedade pode dizer que o Brasil estava a caminho de uma sociedade socialista. Só vou dar um pequeno exemplo. O que diferencia uma sociedade socialista de uma sociedade capitalista é a não existência da propriedade privada. Ou seja, o que mais tinha e tem aqui no Brasil é propriedade privada. Então, é absurdo, o meu ouvido dói quando eu escuto essas coisas. Quando eu escuto dizer que quem está tocando fogo na floresta amazônica são os nativos, são os índios. Né? O meu ouvido também dói quando as pessoas discordam de que o formato da Terra é esférica. É absurdo isso. É não acreditar na ciência, Valdir. Nós estamos voltando ao antes do Renascimento. Né? A ciência lutou tanto na época do Renascimento, lá no século XVI, no século XVII. Eu dizia na época que com a reforma trabalhista nós iríamos retornar para o século XIX. Nesse governo federal, nós estamos retornando para o século XV. É um retrocesso imenso. É por isso que eu quero aproveitar e parabenizar todos que estiveram na Câmara Municipal na sexta-feira e participaram desse start, dessa iniciação, dessa discussão do que o Guarujá pode fazer e combater e melhorar as condições sociais do nosso município. Fora que é aberto, inclusive, a participação de qualquer um. Né? Sim, por favor, de todos. Inclusive, aqueles que acreditam nessas informações que eu passei. Né? Porque não adianta a gente falar só para as pessoas que concordam conosco. Nós precisamos buscar aquelas pessoas que discordam da gente. Convencer as pessoas de que o que está acontecendo muitas vezes não é o correto. Como, por exemplo, no teu caso, imagino que aí não é o ouvido que doa, é o seu próprio coração de educador, quando a gente assiste a vários cortes aí, principalmente na área de pesquisa científica, várias situações aí que podem colocar o Brasil no século XV de verdade. Né? Exatamente isso, Valdir. Isso é um crime, um crime. É combater a ciência, combater a pesquisa, isso é um crime. Tá? Não tem nenhum país no mundo hoje, que avançou sem investir na pesquisa. Né? E nós, nos últimos anos, nós tivemos um acesso dos jovens à pesquisa muito grande. E eu falo isso, Valdir, porque na minha casa eu tenho o meu filho mais velho, ele é doutorando na Unesp de Rio Claro e é bolsista. E eu sei o quanto que ele está sofrendo agora com essa preocupação de não sabe se no final do mês a bolsa dele vai cair, se não vai cair, se vão ser renovados. E eles estão fazendo pesquisa. Tá? Esse governo federal exalta tanto Israel. Israel é o exemplo de que investe em pesquisa. De como se cresce com pesquisa. Infelizmente, o papo vai tão longe, aí flui tão gostoso que a gente acaba até passando da hora. Que te agradecer, deixa um espaço para você dar uma última mensagem. Valdir, eu até quero me desculpar, porque toda vez que eu venho aqui na tua bancada, eu gosto de falar, eu te conheço há bastante tempo, e tenho um prazer de participar aqui do teu programa. E por quê? Porque aqui a gente vem e fala extremamente à vontade. Obrigado, Valdir, obrigado a todos os meus amigos e amigas que estão nos acompanhando. Obrigado, Joel, pela entrevista, obrigado a você pela audiência. Antes de terminar, a gente vai assistir uma pequena mensagem institucional da Câmara de Guarujá e voltamos amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos.
Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Como a lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade. Ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. Seu direito, aqui é lei.